Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar para vocês um caso criminal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque todas as terças e todas as sextas-feiras tem vídeo novo aqui para você. Hoje nós vamos conhecer a história de Dennis Andrew, um escocês excêntrico que ficou conhecido pela forma nada convencional de lidar com suas vítimas. E eu vou te contar agora mesmo toda a história macabra de Dennis. Dennis Andrew Nielsen nasceu em 23 de novembro de 1945, na pequena e pacata aldeia de Streatham, que fica em Aberdeenshire, na Escócia. Seu pai era um norueguês chamado Olav e sua mãe uma escocesa chamada Beth. Seu pai era alcoólatra e o vício causou bastante transtorno na família. Quando tinha apenas 4 anos de idade, Dennis foi obrigado a conviver com o divórcio dos pais. Dennis e sua família se mudaram para a casa dos pais de Beth. A relação de Dennis com seu avô era pautada pelo respeito e admiração. Dennis gostava muito de seu avô. Inclusive, ele afirmou mais tarde que o primeiro evento traumático de sua vida aconteceu justamente no velório da morte de seu avô, chamado Andrew White. Naquela ocasião, Dennis tinha apenas 6 anos de idade e foi forçado por sua mãe a se aproximar do caixão e ver seu avô falecido. Dennis ainda contou que Beth era uma católica fervorosa e seus discursos sobre a impureza da carne eram inflexíveis. Com 7 anos de idade, Dennis quase morreu afogado, mas foi socorrido por um garoto da vizinhança. Ficou desacordado por um tempo e, quando recobrou a lucidez, teve a sensação de que o garoto mais velho, de alguma forma não comum, teria tocado em seu corpo. De acordo com a análise do próprio Dennis, a junção desses acontecimentos resultou no início de seu comportamento psicopatológico. Quando estava com apenas 10 anos de idade, em 1955, sua mãe casou-se novamente e teve mais 4 filhos, deixando Dennis completamente desamparado. Neste momento, a gente consegue imaginar o tamanho da carência e o ambiente de falta de afeto que cercaram toda a infância de Dennis. Apesar disso, não constam registros de graves agressões ou violência doméstica. O novo marido de Beth era bastante religioso, assim como ela. Em 1961, com 16 anos de idade, Dennis alistou-se para o exército britânico. Foi admitido como cozinheiro e passou por cidades como Berlim, na Alemanha, Aden, no Iêmen e também Chipre, no Oriente Médio. Ele tinha seu próprio quarto e ficava a maior parte do tempo isolado do resto das pessoas. Nesses momentos de solidão, Dennis começou a fantasiar situações bastante insólitas. Ele se tocava em frente ao espelho de uma forma que seu rosto não aparecesse. Dessa forma, ele fantasiava que outra pessoa estivesse ali consigo. Entre outros momentos, ele maquiava todo o corpo, inclusive utilizando sangue falso, para assim brincar, como se fosse um corpo sem vida. Dennis não soube dizer exatamente por que fazia aquilo. O fato é que ele sentia um grande prazer em imaginar um cadáver ali junto com ele. Essa fantasia o deixava alucinado. Dennis fixou residência na Inglaterra e viveu a maior parte da sua vida nos arredores de Londres. Em 1972, Dennis deixou o exército e começou um curso para que pudesse atuar como policial. A maior fascinação de Dennis eram as aulas de necropsia. Ele ficava vidrado naqueles corpos em cima da mesa, frios, inertes e sem vida. Ele atuou um curto período de tempo como policial e em 1973 conseguiu um emprego em um órgão público, como entrevistador para vagas de empregos. Foi membro ativo da força sindical e também se desenvolveu em diversos relacionamentos superficiais e de curta duração. Dennis sentia um imenso vazio e queria ter alguém que ficasse consigo o tempo todo, alguém que suprisse sua profunda e constante carência. Talvez Dennis Andrew Nielsen estivesse procurando um cadáver. Dennis começou a ter encontros sem compromissos com outros homens. Entre 30 de dezembro de 1978, com 33 anos de idade, ele conheceu Stephen Holmes, de apenas 14 anos de idade. Eles se conheceram em um pub.
Pub deriva de public house e é o nome dado a estabelecimentos cuja finalidade é servir bebidas. Você entra, senta e pede uma bebida. Simples assim, é o mesmo que um bar aqui no Brasil. Os dois se conheceram ali e foram para a casa de Dennis, onde beberam e dormiram. Quando acordou pela manhã cedo, Dennis decidiu que não poderia deixar o garoto ir embora. Foi então que ele teve a terrível ideia de utilizar uma gravata para enforcar Stephen. Alguns minutos depois, sem saber direito se Stephen estava apenas inconsciente ou se já estava sem vida, Dennis encheu um balde de água e o afogou. Para preservar o garoto consigo, ele guardou o corpo do menino por 7 meses embaixo do piso. Quando o odor ficou insuportável, ele queimou o que sobrou do pobre menino. A segunda investida de Dennis não foi bem sucedida. Ele conheceu Andrew Hu, também em um pub. Andrew era um estudante vindo de Hong Kong e procurou a polícia dizendo que Dennis havia tentado matá-lo em uma sessão de dominação e imobilização. A polícia começou a questioná-lo e ele desistiu de abrir um processo. Dennis então foi liberado sem qualquer acusação. Algum tempo depois, em 3 de dezembro de 1979, Dennis estava em um pub quando avistou Kenneth Ogden, um turista canadense de 26 anos de idade. Ele se aproximou, puxou o assunto e ficaram bebendo por várias horas. Enfim, Dennis o levou a seu apartamento. Com muito medo de ser deixado, Dennis sentiu uma grande angústia e medo da solidão. Ele então esganou Kenneth com um cabo elétrico. Ele limpou o corpo e dormiu bem ali do lado. No outro dia, ele tirou fotos, teve relações e depois finalmente guardou o corpo sob as tábuas do assoalho. Ele por diversas vezes retirou o corpo de lá, colocou no sofá e sentou-se ao lado para conversar e assistir TV com Kenneth, como se ele ainda estivesse vivo. 5 meses se passaram quando Dennis conheceu Martin Duffin, um jovem sem teto de 16 anos de idade. Em maio de 1980, Martin aceitou o convite para passar alguns dias na casa de seu novo amigo Dennis. Ele foi estrangulado e afogado, e seu corpo foi deixado por 2 semanas dentro do guarda-roupas. Em seguida, ele foi jogado ao lado de Kenneth, embaixo do assoalho. A investigação posterior indicou que até o ano de 1981, Dennis havia tirado a vida de pelo menos 12 homens em seu apartamento, entre eles 4 escoceses, um irlandês, um tailandês e alguns outros. Todos os corpos estavam na casa, portanto era necessário passar inseticida entre 2 a 3 vezes por dia para espantar as moscas. Não eram raras as vezes em que os vizinhos vinham até a sua porta se queixar dos maus cheiros. A desculpa era sempre a mesma: problemas com o esgoto e problemas com a construção do prédio, que já era muito antiga. Para dar fim aos corpos que já estavam em decomposição, ele picotava os corpos e colocava os pedaços em sacos plásticos. Ele tinha um ritual bastante estranho. Ele guardava o tronco em uma mala e as outras partes em sacos plásticos. Dias depois, quando estava com o tempo, ele queimava tudo em seu quintal. Ele esmagava o que sobrava dos ossos até virarem pó e espalhava os restos na terra. Há relatos de que em 10 de novembro de 1980, uma das vítimas de Dennis teria acordado enquanto era sufocada e conseguiu escapar. Embora ele tenha chamado a polícia quase imediatamente após o ataque, nenhuma ação foi tomada pelos policiais, que, segundo consta, consideraram o incidente uma desavença doméstica entre um casal homossexual. Dennis mudou-se para uma nova casa em outubro de 1981. O local escolhido foi Muswell Hill, que é um distrito suburbano do norte de Londres. Esse deveria ser o momento perfeito para Dennis repensar suas atitudes e para onde ele estaria conduzindo sua vida. Mas, infelizmente, Dennis seguiu um caminho sem volta. Tão logo ele chegou em sua casa nova, começou a observar os bares da região, bem como as pessoas que os frequentavam. Ele conheceu um jovem estudante em um pub em Soho, a 15 minutos de distância. Ele levou o jovem para sua casa e no dia seguinte o garoto acordou com poucas lembranças da noite anterior. Dennis havia dado muita bebida ao jovem. Mais tarde, naquele mesmo dia, o rapaz esteve no consultório de seu médico para analisar alguns hematomas que haviam aparecido em seu pescoço. A avaliação médica sugeriu que aquelas eram marcas de uma possível tentativa de estrangulamento. O jovem foi orientado a procurar a polícia, mas acabou não comparecendo à delegacia,
com medo de que sua orientação sexual fosse revelada. Após essa tentativa, Dennis falhou mais uma vez. A próxima gafe foi com uma drag queen. Ele a conheceu em um pub em Camden. Ela desmaiou após ter sido sufocada por Dennis. Acordou poucos minutos depois, quando ele tentava afogá-la. Ela lutou bravamente e fugiu dali. Não consta registro de nenhuma ocorrência policial, e naquela época seria pouco provável que a polícia desse créditos a uma drag queen. Naquela década, o preconceito e a discriminação eram ainda mais explícitos. Dennis não desistiria assim tão fácil. Logo, veio a primeira vítima no novo endereço. Era uma noite gelada, em dezembro de 1981. Dennis conheceu John Howlett e levou para sua casa. Após várias bebidas, Dennis avançou sobre John ferozmente. Para sua surpresa, John não estava tão bêbado assim e prontamente se defendeu dos ataques. Uma grande luta se iniciou e Dennis tinha que ir até o fim, pois sua vítima percebeu que ele não estava de brincadeira, seria matar ou morrer. Em algum momento dessa confusão, John agarrou Dennis pelo pescoço. Dennis era mais forte e estava determinado a acabar com John. Rapidamente, escapou e segurou o oponente, forçando sua cabeça em um balde d'água. Dennis segurou John nessa posição por aproximadamente uns 5 minutos, tempo suficiente para matá-lo afogado. Ele então desmembrou John e espalhou os pedaços pela casa, além de jogar algumas partes no vaso sanitário. A próxima vítima foi Garon Allen. Dennis o conheceu na avenida Shaftesbury. Garon era um sem-teto que passava a maior parte do tempo na avenida. Após acabar com sua vida, Dennis deixou o corpo no banheiro sem saber direito o que fazer. Passados 3 dias, ele desmembrou Garon, exatamente como John, e algumas partes foram jogadas descarga abaixo. A última vítima de Dennis foi um dependente químico chamado Stephen Sinclair. Eles tiveram seu primeiro encontro na Oxford Street. Stephen aceitou imediatamente o convite para a casa de Dennis. Lá eles beberam muito e fizeram uso de entorpecentes. Quando estava totalmente indefeso, Stephen caiu nas garras de Dennis. Ele o estrangulou e em seguida deu banho no corpo e o colocou na cama, com 2 espelhos próximos, para que assim ele pudesse ver a si mesmo deitado ao lado do corpo de Stephen. No dia 4 de fevereiro, Dennis ouviu uma queixa de sua vizinha que o deixou bastante preocupado. Fiona Bridges reclamou que sua privada estava entupida há alguns dias e que ela chamou um encanador para dar uma olhadinha e resolver a situação. Mike Walsh esteve na casa dela no dia seguinte, mas não conseguiu resolver o problema. Ele orientou que ela procurasse uma empresa maior, que tivesse mais recursos e máquinas para analisar melhor o problema. Dennis ouviu atentamente o desabafo de Fiona e, sem se despedir dela, voltou correndo para casa. Ele pensou que a causa do entupimento com certeza eram os restos que ele tinha jogado na privada algumas semanas atrás. Chegando em seu apartamento, ele fez algo totalmente sem nexo e perturbador. Ele pegou o corpo de Stephen e desmembrou em 5 partes. Colocou as partes em grandes panelas e deixou para ferver por toda a noite. Na manhã seguinte, ele colocou cada parte em um saco plástico e guardou nos armários. Para disfarçar o mau odor, ele borrifava grandes quantidades de desodorante pela casa. Bom, a essa altura você já deve ter notado que as coisas começaram a fugir do controle. A empresa Dynarod foi contratada para verificar o problema dos entupimentos. No dia 8 de fevereiro de 1983, o encanador esteve na caixa de inspeção de esgoto e notou mais de 35 pedaços de carne que estavam impedindo o fluxo normal do encanamento. Ele bateu na porta de Dennis e perguntou se ele jogava restos de comida de algum pet no vaso sanitário. Dennis negou imediatamente. O encanador revelou que não teria o equipamento necessário para fazer a limpeza naquele momento e que voltaria possivelmente no próximo dia. Todavia, naquele mesmo dia, por volta das 11 horas da noite, Fiona e seu namorado Jim viram Dennis recolhendo a sujeira e limpando a caixa de inspeção sozinho e aparentemente nervoso, com movimentos rápidos e bruscos. No dia seguinte, 9 de fevereiro, Michael, o funcionário da empresa, e seu chefe estiveram no local e perceberam que todo o material havia sido removido, com a exceção a alguns poucos pedaços de ossos. Eles então estavam conversando quando Fiona chegou.
Ela resolveu chamar a polícia. Os restos que ainda estavam na caixa foram analisados pela perícia e foi constatado que se tratava de restos humanos. O detetive Peter Jay assumiu o caso. Ele dirigiu de volta para o lugar e estava conversando com outros detetives e policiais. A essa altura, Fiona já tinha contado o que viu na noite anterior. Quando chegou em casa, Dennis foi surpreendido pelo detetive Peter, que perguntou ameaçadoramente a Dennis aonde estaria o resto do corpo. Dennis tentou demonstrar surpresa e inocência, mas desistiu após alguns questionamentos. Ele então revelou que o resto do corpo estava em um saco preto dentro do armário. Disse ainda que contaria tudo o que eles quisessem, mas na delegacia. Peter perguntou quantos corpos ele tinha na casa. Dennis respondeu 15 ou 16. O depoimento de Dennis foi bastante amplo e assertivo. Ele contou tudo sobre como fazia a escolha das vítimas e como tirava suas vidas. Ele não demonstrou nenhum arrependimento. O advogado de defesa era Ronald Moss, que admitiu que Dennis estava inteirado de tudo o que estava dizendo e também anotava suas memórias em um caderninho, que mais tarde possibilitou a confecção do livro Killing for Company: The Story of the Man Addicted to Murder, publicado em 1985. Ele permaneceu sob custódia da polícia na prisão de Brixton até a data do julgamento. Para surpresa de Dennis, compareceram ao julgamento 3 testemunhas. Ele tentou descaracterizar as narrativas de todas elas, mas sem sucesso. O advogado de defesa foi substituído por Ralph Haynes, que imediatamente alegou que Dennis tinha insanidade em decorrência de anormalidade mental. O julgamento começou no dia 24 de outubro de 1983. Dennis foi acusado formalmente em 2 tentativas e 6 homicídios. Seu advogado ficou firme na ideia de que Dennis tinha doença mental. A acusação contra-argumentava, dizendo que ele estaria sim ciente do que estava fazendo, e mostrou todos os objetos encontrados em sua casa, que foram utilizados para desmembrar os corpos. A defesa chamou sua testemunha, o psiquiatra James McKeith. Ele disse que sofria de uma desordem de personalidade não especificada, uma vez que ele não demonstrava sentimentos, fugia de relacionamentos que iam mal e separava as funções mentais e comportamentais. O psiquiatra disse ainda que era narcisista e prepotente. Outro psiquiatra, Patrick Galway, falou que era portador da síndrome do falso eu. Essa síndrome o levaria a pequenos distúrbios esquizofrênicos. Houve ainda um terceiro psiquiatra, chamado Paul Bolden, que atestou que Dennis não tinha nenhum desses distúrbios e doenças, mas era bastante manipulador e com anormalidade mental, e não desordem mental. No dia 4 de novembro, Dennis foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua, sem condicional, por 25 anos. Ele foi levado para a penitenciária de segurança máxima Wormwood, em Londres. Em dezembro de 1983, Albert Moffat, um prisioneiro da cela vizinha de Dennis, o atacou com uma lâmina de barbear, machucando bastante Dennis. Na mesma semana, Dennis foi transferido para Wakefield. Daniel foi atacado por várias vezes enquanto preso e muitas vezes se envolvia em brigas com policiais. Dennis foi transferido para Full Sutton, onde passou o resto de sua vida. Em maio de 2018, foi atendido na emergência do hospital com dores abdominais. No dia 12, foi submetido a uma cirurgia, mas acabou falecendo. Uma autópsia definiu que a causa da morte foi embolia pulmonar, hemorragia, trombose venosa, além de um problema relacionado à aorta abdominal. Em 2017, a casa de Dennis, em Crayling Garden, foi vendida para um casal e transformada em um lar amigável, após algumas reformas que apagaram definitivamente o passado aterrorizante da propriedade. O que eu fiquei mais chocado com todo esse caso é que, gente, não é possível que ele não tinha nenhum tipo de distúrbio mental, porque para a pessoa pegar um cadáver, colocar do lado no sofá e assistir TV junto, conversando, com certeza havia ali um distúrbio mental. Claro que eu não acredito que qualquer distúrbio mental anulasse os atos que ele fez e que ele devia realmente ser punido. Mas para mim ele era louco no mínimo, assim.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.